Gente, segura firme, porque hoje Brasília amanheceu pegando fogo. Uma guerra, uma avalanche de pancadas vindo de todos os lados e todas elas caindo, sabe no colo de quem? Do Lula e do STF, mas não só dele, como dos aliados da esquerda. O cerco apertou de uma tal maneira que o desespero bateu forte. Segundo eu apurei, à esquerda, os ministros do STF estão chocados. Então fica comigo até o final, porque a sequência de pancadas hoje está simplesmente imperdível. E para começar com tudo, gente, acabamos de receber uma informação, viu? Uma confirmação, na verdade. Uma grande autoridade aqui no Brasil acaba de ser internada às pressas. E o estado de saúde é gravíssimo. Também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que segundo informações do hospital, a internação aconteceu há poucos instantes. O quadro é crítico. Foi tudo muito rápido, viu? Pegou o Brasil inteiro de surpresa. Mas não para por aí, gente. Temos uma notícia terrível. Para Lula, é lógico, né? Envolvendo tanto Lula quanto a Janja, que acabou de ser divulgada pelo portal Metrópolis e que vai chocar vocês. E só para vocês terem noção, envolve traição e até mesmo facções criminosas, viu? E segundo informações, deixou a Janja em desespero. E Lula, então, né? Quem diria? E a Janja também tá metida nisso tudo. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Mas não para por aí. Porque o que vem agora é direto dos Estados Unidos e caiu como uma bomba no colo do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Um aliado de Trump, um dos homens mais próximos de Trump, fez uma declaração fortíssima sobre a situação do Bolsonaro e não parou por aí. Citou Moraes e o que ele revelou vai chocar vocês. E tem a ver com a Lei Magnitsky e muito mais, viu? Porque, segundo esse aliado, isso é só a ponta do iceberg. O que mostra que ele garantiu, na verdade, é que a batata do ministro está assando. Mas está assando mesmo. Agora não é mais brincadeira não, viu? Trump não está para brincadeira. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que vai dizer Paulo Capelli da Metrópolis, revelando a verdadeira situação do ministro do STF de Lula em relação a Donald Trump, que resolveu tomar a briga a favor de Bolsonaro. Gente, realmente, o que ele disse aqui, segundo informações que eu apurei, deixou muito o ministro desesperado, viu? Mas não é só isso, não. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília. Só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Pro vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês de Adrilles Jorge. Vocês vão ficar chocados a covardias que estão querendo fazer com Nicolas Ferreira. É surreal. Nicolas Ferreira em vias de ter seus direitos políticos cassados. É curioso, né? Porque a justiça só condena gente de direita, só vai atrás de gente de direita. O Janones lá, que fez rachadinha, eventualmente se safou. O Lula, que eventualmente foi condenado em 3 instâncias por 10 juízes, por ter recebido propina e ter feito um esquema milionário de corrupção para si mesmo, tá aí, voltou à presidência da República. Erika Hilton lá, que contrata maquiador com o teu dinheiro, tá livre, leve, solta e zombando de quem a condenou. O Bolsonaro, por sua vez, porque fez uma reunião com embaixadores, está completamente inelegível sem os seus direitos políticos. Os criminosos estão hoje no poder, absolvidos. Sérgio Cabral está dando dica de filme e de seriado, do largo da sua piscina milionária, de sua mansão milionária, tendo sido acusado e comprovadamente corrupto, que desviou mais de 500 milhões de reais. A direita é sempre perseguida. O cálculo é simples. Qual que é o cálculo? A esquerda está completamente arruinada do ponto de vista eleitoral. Por quê? Porque o governo federal está desabando a economia, desabando o poder de compra do brasileiro. A crise econômica está aí, carestia, inflação, fuga de capitais, fuga de investimento, desastre econômico à vista e desastre econômico agora. Não tem voto à esquerda, mas tem o judiciário. O esquema judiciário que vai tirar um por um cada candidato da direita por uma invenção de um crime. Qual foi o crime do Nicolas Ferreira? Ter acusado um autor de pornografia. Simplesmente esse. Pornográfica é a justiça brasileira que está mais uma vez, como no pleito de 22, agora de maneira antecipada, antecipando a parcialização, a partidarização das eleições, querendo destruir a direita para que só restem
candidatos de esquerda ou então de uma direita liberal limpinha que possa ser facilmente derrotada pela esquerda. É essa a tática da justiça que hoje virou um braço armado da esquerda brasileira, que não tem voto, não tem apoio popular, mas tem apoio do judiciário. Pois é, mas Trump está de olho em tudo. E agora eles estão mexendo, brincando com fogo, mexendo com o líder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos, Donald Trump. E segundo Paulo Capelli do Metrópolis, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam isso. Trump dá instrumento de pressão importante para Bolsonaro com defesa. Analisando Paulo Capelli do Metrópolis. Briga, mas dessa vez muito diretamente uma defesa de Jair Bolsonaro, falando que é uma caça às bruxas, que ele sabe o que é isso, porque ele viveu isso, e alfinetando, claro, o governo atual, que é um oponente, né, inimigo de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Capelli. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Esse capítulo de hoje ele é considerável, ele é muito importante, porque põe a tensão entre Brasil e Estados Unidos em um novo patamar. Por quê? Porque até então a Casa Branca criticava publicamente o ministro Alexandre de Moraes, acusando o magistrado de perseguir cidadãos norte-americanos que por censura, suposta censura nas redes sociais. A acusação do governo Trump é que Moraes censura cidadãos norte-americanos ao bloquear o perfil dessas redes sociais, inclusive chegou a bloquear o próprio perfil do X, né, o próprio X, a plataforma aqui no Brasil, no ano passado. Só que, nesse movimento de hoje, Trump estende as sanções, falando pela primeira vez abertamente sobre o julgamento que envolve Jair Bolsonaro, aliado político, né, de Donald Trump. Ou seja, o que antes era concentrado ali, restrito à atuação de Alexandre de Moraes em relação às redes sociais, agora ganha um novo contorno. Porque Trump cita explicitamente, pela primeira vez, o julgamento de Bolsonaro. A gente lembra, Natália, né, que no começo do ano teve um episódio que Donald Trump processou Alexandre de Moraes, a empresa dele, a Trump Media, processou Alexandre de Moraes no dia seguinte em que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou a denúncia contra Bolsonaro aqui no Brasil. A PGR denunciou o Bolsonaro por golpe de Estado e no dia seguinte as empresas de Donald Trump ingressaram com essa ação nos Estados Unidos, né, processando Alexandre de Moraes por conta de determinações em redes sociais. Aí muita gente associou, bom, será que é coincidência? Será que é retaliação? Né? Porque um dia depois da denúncia contra Bolsonaro, as empresas de Trump ingressam com essa ação judicial e agora fica bastante claro que há sim, né, uma insatisfação do presidente dos Estados Unidos na forma como Bolsonaro está sendo julgado no Brasil. Ou seja, não há mais dúvidas, né, o que antes, né, era algo mais de bastidor, né, que na própria coluna a gente publicou que havia uma insatisfação de Trump com relação ao julgamento de Bolsonaro. Agora o presidente dos Estados Unidos vocaliza, né, de forma bastante contundente a insatisfação dele. Portanto, é um novo capítulo. Não fica sendo mais apenas Alexandre de Moraes versus redes sociais. É Alexandre de Moraes versus redes sociais e também o julgamento do STF, que aí a gente fala de todos os ministros da primeira turma do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, né, que julgam Bolsonaro. Então, a lupa dos Estados Unidos agora recai não apenas sobre Alexandre de Moraes, mas a lupa dos Estados Unidos recai agora sobre todos os ministros da primeira turma do STF, que são os que julgam Bolsonaro, acusado pela PGR de tentativa de golpe de Estado. E tudo na política, né, Capelli, é simbólico. Então, esse dia, o Trump falou ali desse julgamento que está para acontecer de Bolsonaro sobre a trama golpista. Não tem nada a ver com o BRICS, mas ele fala no dia, pertinho ali do momento do discurso, né, de encerramento do BRICS, que seria o discurso do presidente Lula. E o BRICS acontecendo aqui, né, a cúpula acontecendo aqui, então tem ali, o Trump não falou nada de BRICS dessa vez, né, na Truth Social, mas tinha essa expectativa dele taxar, né, em 10% quem estivesse ali muito alinhado ao BRICS. Não falou de BRICS, mas falou sobre o Brasil. Então também tem uma simbologia dele estar ali mostrando que ele está observando, né? Sim, eu conversei com fontes da Casa Branca que me passaram a seguinte informação, que os Estados Unidos estão bem avançados nas questões
as sanções a Alexandre de Moraes, né? A gente lembra que na coluna a gente, né, começou a abordar, né, desde o ano passado esse tema, só que em relação ao governo Lula especificamente, não haverá sanções. Tá? A avaliação é que as sanções são, neste primeiro momento, a Alexandre de Moraes, podem afetar outros ministros da Corte e o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em um segundo momento, né? Não nessa primeira sanção bem avançada já destinada a Alexandre de Moraes, só que em relação ao governo Lula, a avaliação é que pode haver troca de farpas, né, principalmente no campo da retórica, entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, sem que esses embates, por meio da imprensa ou das redes sociais, configure em sanções econômicas ao Brasil. Né? A avaliação é que Lula tem o direito de expressar, a avaliação da Casa Branca é que Lula tem o direito de expressar insatisfação, externar insatisfação com os Estados Unidos, com Donald Trump, e isso é do jogo político. Já as medidas adotadas por Alexandre de Moraes no STF, segundo Washington, extrapolariam e seriam passíveis de sanções. Então é importante a gente pontuar isso, que não há previsão de sanções ao Brasil por conta do julgamento de Bolsonaro, pelo menos neste momento. E na Casa Branca também, a maioria dos aliados de Donald Trump acha pouco provável que as sanções a Alexandre de Moraes mudem a alteração do curso do julgamento de Bolsonaro no STF. Ou seja, embora as sanções estejam avançadas, ninguém na Casa Branca acredita que vai falar, agora Alexandre de Moraes vai dar um freio ali, vai mudar o relatório dele e tal. Ninguém acredita nisso. Mas é um instrumento de pressão importante, né? Porque hoje a avaliação do entorno de Bolsonaro é que ele só não será preso e condenado pelo Supremo se essa pressão dos Estados Unidos avançar. E ainda tem, né, essa figura importante para Bolsonaro, que é de Eduardo Bolsonaro, que está ali, né, o tempo todo dizendo que está junto com Donald Trump. Então tem toda uma importância, né, também, mais uma vez, simbólica. Segundo um aliado de Bolsonaro, Trump já sinaliza que não vai reconhecer as eleições aqui de 2026, caso Bolsonaro não esteja nas urnas. É isso mesmo. Mas antes, olha o que disse esse senador da República. Falando em ministros da primeira turma, acaba de ser protocolado o pedido de impeachment de 2 ministros. Eu não estou falando nem de Alexandre de Moraes e nem Luiz Roberto Barroso, nem Gilmar Mendes. Olhem isso. Senadores preparam pedido de impeachment contra Flávio Dino e Carmen Lúcia. Senador, o senhor citou a possibilidade da representação contra o juiz por essa decisão. Agora, tem também, acho que um pedido de impeachment. Conversando com o senador Eduardo Girão, temos a informação que o senhor e o senador Eduardo Girão estão assinando um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, senador? Sim, eu sempre assinei, mas agora nós vamos assinar, né? É o impeachment dele e o impeachment da Carmen Lúcia, né? Por ter nos acusado, nos atacado a todos os brasileiros, 213 mil de tiranos, né? Então ela precisa ser impeachmentada, né? Ela que lá no Supremo diz que a liberdade de expressão não se pode censurar, a censura é um crime, mas ela ia votar pela censura só aquela hora, né, por algumas semanas. Isso é muita insanidade, essas pessoas estão senil, eu acho, ou, na verdade, elas não são quem são. Quando eu digo que essa gente toda foi um estelionato no Senado, quando eles foram ser sabatinados, mentiram pra caramba, porque eles vendem a mãe ali para poder botar a toga nas costas, e agora eles estão achando que o Brasil é deles. Vê esse Gilmar Palusa aí, que desgraça que eles foram lá falar, disseram que eles são um poder moderador no Brasil, e o Brasil já vive um presidencialismo, como é que se diz? Um presidencialismo Semipresidencialismo? Semipresidencialismo, porque o moderador é o Supremo, e o Supremo, na verdade, hoje está legislando e está falando, está indo até inauguração de rede de esgoto. Isso é uma brincadeira, cara. Isso é uma brincadeira, então nós não podemos suportar isso. Agora, nós só temos um lampejo, é 2026. Ou elege nos 450 ou 45 senadores.
que estejam dispostos, que amam o Brasil, que não tem medo, que não põem o galho dentro, que tem sangue no olho, para impeachment essa rapaziada, ou então o último apague a luz, porque acabou tudo mesmo. Esse é o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Senador, muito obrigado por... É isso, gente. E agora, olha o que disse esse aliado de Bolsonaro. Trump sinaliza que não vai reconhecer as eleições em 2026 se Bolsonaro estiver inelegível, diz deputado Maurício Marcon. E como é que o Congresso, em especial a Câmara dos Deputados, a casa que você pertence, como é que os deputados estão analisando essas declarações do presidente Trump em relação à perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro? Há ali uma forma de animar um pouquinho mais, em especial a base da direita, né, os conservadores, mais ainda de forma especial, aqueles que foram eleitos na esteira do bolsonarismo? Há uma forma dessas pessoas se levantarem e serem mais enfáticas na luta contra a ditadura? Isso aí deu uma animada no pessoal aí? Olha, bom dia. Eu via vocês conversando agora há pouco sobre a questão do Tarcísio, né? A gente não pode esquecer que quem está falando em defesa do presidente Bolsonaro é o homem mais poderoso do mundo. Vamos sair das narrativas, vamos sair das questões apaixonadas, vamos sair do Lula esbravejando, da Globo News dizendo que não tem importância, algo do gênero. É uma situação que os Estados Unidos podem, em último caso, não reconhecer a nossa eleição, e é isso que se fala nos bastidores. Em não reconhecendo uma eleição, talvez os ouvintes não tenham o tamanho da proporção que isso seria, mas isso seria de uma proporção devastadora para o nosso país, né? Os Estados Unidos não reconhecendo, o dólar vai a 10 pila, a nossa dívida ninguém mais empresta para nós, a questão dos juros para segurar capital aqui vai ter que ser ampliada, nós vamos entrar numa depressão econômica, a Venezuela está aí para não nos deixar mentir. Então, assim, não brinquem com essa situação que a gente está vivendo. Ontem à noite, mais uma vez, o Trump fez uma postagem. Vocês imaginem que de noite lá nos Estados Unidos, fim da tarde, começo da noite, o Trump vai ao seu Truth Social, lá, sua rede social, e mais uma vez, em meio a tudo que vem vivendo no mundo, ele lembra do presidente Bolsonaro, porque ele sabe da importância que o Brasil tem nas relações Brasil, Estados Unidos e com o resto do mundo. Então, assim, a gente tem sim muita esperança, até porque, como o Silvio falou há pouco, foi um julgamento completamente político que não durou nem sequer um minuto, sem base nenhuma. A gente tem deputado, o líder do governo agora, não sei se vocês já falaram aqui sobre isso, o capitão Cueca, ele está sendo investigado, abriu uma investigação ontem sobre desvios de emendas no Ceará, no estado dele, entre outros parlamentares ali de esquerda. Isso sim é motivo para ficar inelegível. Subir num carro de som para dar 2, 3 gritos e fazer uma reunião com o embaixador, isso não é motivo. Então, assim, o Trump, ele sabe da importância do Bolsonaro, ele tem acesso às pesquisas, ele sabe o tamanho do Bolsonaro no Brasil, e ele principalmente sabe o que o Bolsonaro está passando, porque ele passou algo muito parecido nos Estados Unidos e hoje ele é presidente. Então, entre os nossos colegas, obviamente, a gente recebe com bastante alegria, a gente sabe da ditadura da toga que a gente está vivendo, e também a gente sabe que com este Senado a gente não resolve nada. Mas, né, sanções vêm aí, eu acho que já são iminentes, a gente já conversa sobre isso há algum tempo. O Trump, eu acho, está preparando um terreno para acontecer essas sanções, que serão bastante duras, e de um recado bastante claro aos colegas de quem receber a sanção. Então, eu acho que os próximos dias prometem muito aí para a gente ter bastante assunto aqui na Hora em Verde, inclusive. E é isso, gente. E agora, olhem essa notícia. Ex-aliado pede para PGR investigar Lula e Janja por visita à favela. Ex-aliado de Lula, deputado, protocolou notícia crime para a PGR, que investigue a visita de Lula à favela intermediada por ONG ligada ao PCC. Considerado até então dos parlamentares evangélicos mais próximos de Lula, o deputado Ottoni de Paula pediu nesta terça-feira que a PGR investigue o presidente pela visita à favela do Moinho, em São Paulo. Como noticiou Metrópolis na coluna Andresa Matais, a ida do atual chefe do Palácio do Planalto à comunidade foi articulada por uma ONG, com ligações com a facção criminosa, o PCC. Ottoni pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue as autoridades, incluindo Lula e a primeira-dama Janja,
por possíveis atos ilícitos relacionados à negociação com uma organização ligadas ao PCC. Aspas, fatos narrados revelam indício suficiente da possível prática de ilícitos penais por parte de autoridades públicas federais, incluindo o presidente da República e a primeira-dama, notadamente diante do contexto de reuniões institucionais mantidas com a associação comunitária, que, conforme amplamente divulgado pela imprensa, mantém vínculos com organização criminosa de alta periculosidade. O primeiro comando da capital, o PCC, justifica o deputado. Senhora aqui à esquerda, na foto, com uma camiseta cinza com estampa, esta senhora é irmã do Léo do Moinho, né? E a outra moça, que também está com o punho erguido, ao lado do presidente, esta com camiseta branca e casaco preto, esta é a sobrinha, é a filha da outra, né? Sobrinha do Léo do Moinho. Quer dizer, você veja, provavelmente estão aí como líderes comunitárias ou qualquer coisa que o valha, né? Mas são ligadas a um criminoso, né? Que tem interesses, como eu disse, imobiliários, entre outros, na manutenção dessa favela do jeito que está, né? Então, olha aqui, a de camiseta branca e casaco preto é Yasmin, e a outra, que é a irmã, chama-se Alessandra, né? Então, assim, eu até me pergunto até que ponto, né, o entourage do presidente Lula não sabe quem são essas pessoas. Será que não sabe? Né? Como a tal da ONG ligada ao PCC ajudou ali a organizar o pedaço para que o presidente fosse fazer a visita, eu creio que sabem, né? Sabem quem são essas pessoas que estão ali ao lado do presidente da República, né? O que é um completo absurdo, né? Um completo absurdo. E vocês, acham que Lula sabe? E a Janja? Deixa aqui nos comentários. É lógico que sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. E agora, olhem isso. Presa em operação sobre venda de sentenças, prefeito de Palmas sofre infarto na cadeia. Eduardo Siqueira Campos está na prisão desde 27 de junho, alvo da operação da Polícia Federal. O prefeito de Palmas, Tocantins, Eduardo Siqueira Campos do Podemos, preso desde o mês passado por envolvimento no suposto esquema de venda de sentença, investigado pela Polícia Federal, sofreu um infarto na madrugada desta terça-feira, dia 8, no quartel da Polícia Militar. Em nota, a família do prefeito afirmou que ele sentiu fortes dores no peito e foi socorrido por policiais militares. Ele precisou ser submetido a um cateterismo no Hospital Geral de Palmas. O procedimento foi realizado na colocação de um novo estente, de acordo com as informações divulgadas pela família. Alvo da Operação Cisâmenes da Polícia Federal, Eduardo Siqueira Campos foi preso em 27 de junho. A investigação apura suspeita de comercialização de decisões judiciais que envolve gabinetes no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, nas mais altas cortes do nosso Brasil. Em maio, o prefeito já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão em sua casa e gabinete durante uma fase anterior da mesma operação. De acordo com as investigações, Siqueira Campos teria repassado as informações confidenciais sobre inquéritos em andamento no STJ, o que teria comprometido ações contra autoridades do Tocantins. Nas eleições municipais de 2024, o prefeito foi eleito em segundo turno com 53,3% dos votos válidos e venceu a deputada estadual Jané Vacari, do PL. E agora, gente, olhem isso. Bannon diz que Trump está, aspas, aborrecido com a situação de Bolsonaro e Moraes pode sofrer sanções severas. É isso mesmo? Ex-estrategista político da Casa Branca, Steve Bannon, que atuou na primeira gestão de Donald Trump, e, portanto, braço direito de Trump, afirmou que o presidente dos Estados Unidos está muito aborrecido com a situação enfrentada por nosso amado presidente Jair Bolsonaro no Brasil. A declaração foi feita ao portal UOL nesta terça-feira. Aspas, somos grandes apoiadores do movimento Bolsonaro desde que conhecemos em 2017 e acho que a manifestação mostra que o presidente Trump está totalmente ciente do que está acontecendo, fecham aspas, disse Bannon ao portal brasileiro. Ainda disse mais.
E, aspas, ele está muito aborrecido com isso e eu acredito que haverá severas sanções financeiras contra Moraes. Há dezenas de pessoas trabalhando nisso, tanto no Executivo quanto no Congresso. E veremos o resultado em algumas semanas, fecham aspas. Portanto, já tem datas, em algumas semanas. Vejam bem, não falou nem mês, hein, gente? Alexandre de Moraes, que se tornou alvo da investigação nos Estados Unidos em casos sobre violações de liberdade de expressões e direitos humanos. A declaração de Bannon surge horas depois da Justiça da Flórida também emitir uma intimação contra Moraes no processo movido pela empresa mídia tecnológica de Trump, a Trump Media, e pela plataforma de vídeos, a Rumble. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. E vamos continuar em oração pelo nosso amado presidente, porque só Deus pode mudar a história do nosso Brasil. E se você, assim como eu, acredita nisso, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo encontro.